No discurso mais importante de seu governo até agora, sexta-feira à noite, no Castelo de Varsóvia, capital da Polônia, o presidente Joe Biden se dirigiu ao povo russo e disse que a posição dos Estados Unidos e do Ocidente no atual conflito não é contra a Rússia, mas contra a ditadura de Vladimir Putin. E terminou com a seguinte frase: pelo amor de Deus, este homem não pode mais continuar no poder. Biden já chamou Putin de autoritário, assassino, criminoso de guerra, carniceiro e agora desqualificado para governar. É uma personalização do conflito que não interessa. Putin certamente vai usar isso para se justificar perante o povo russo. A Casa Branca e o Departamento de Estado desmentiram rapidamente que os Estados Unidos queiram a mudança do regime na Rússia. A questão do governo russo é, pelo menos oficialmente, para os canais do governo americano, uma questão para a população da Rússia decidir, e não para os Estados Unidos, mas as sanções econômicas, uma verdadeira guerra econômica dos Estados Unidos e países aliados contra a Rússia, significa sim que é uma aposta clara numa mudança de regime, quer botar não só os grandes bilionários que apoiam a ditadura de Vladimir Putin, mas o povo russo que não tem acesso a cartões de crédito e a vários produtos de empresas ocidentais. Mais de 300 empresas saíram da Rússia. É claramente uma estratégia de mudança de regime. A França e o Reino Unido se distanciaram da declaração de Biden, dizendo que o Putin não tem condições de continuar governando a Rússia. O presidente Emmanuel Macron, o principal interlocutor das potências ocidentais com a Rússia no momento, que deve falar hoje com o ditador russo, declarou: queremos acabar com a guerra sem participar dela. Ou seja, é preciso todo um tato diplomático ao tratar das questões para não jogá-las no terreno de uma briga pessoal. Quando o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declara que a Rússia só vai usar armas nucleares diante de uma ameaça existencial, esta ameaça certamente não vem da Ucrânia, só pode vir dos Estados Unidos, mas a mudança de regime é uma ameaça direta a Putin e a sua visão da Rússia. Biden está em campanha eleitoral. Os Estados Unidos têm eleições intermediárias, eleições de meio de mandato em novembro, quando normalmente o partido do presidente é punido e, se isso acontecer desta vez, Biden perde a maioria tanto na Câmara dos Deputados quanto no Congresso, que vai tornar o seu governo difícil nos 2 últimos anos. Pode haver uma paralisação, como aconteceu no governo Barack Obama. Então, Biden fala muito para tentar recuperar seu prestígio diante do eleitorado americano e explicou hoje, dobrou a aposta, não retirou o que havia dito, diz que falava do ponto de vista moral, de uma indignação moral com a violência e a brutalidade da guerra desencadeada pela Rússia. Ao mesmo tempo, Biden declarou que a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, nunca foi tão forte. Mais de 1.000 soldados americanos, mais de 100 mil soldados americanos foram para a Europa desde o início desta crise para reforçar os aliados europeus da OTAN. No nacionalismo, a OTAN sai mais forte, o nacionalismo ucraniano sai fortalecido, a Rússia fica mais dependente da China, só falta o povo russo se revoltar contra Putin para o ditador se aproximar de uma derrota total, e aí que mora o perigo, porque ninguém sabe como ele vai reagir. O presidente Biden fala que é uma luta da democracia contra o autoritarismo, assim tenta preparar os americanos para uma nova Guerra Fria, em que do outro lado estariam grandes potências autoritárias, a China e a Rússia. A China é o verdadeiro rival na disputa com os Estados Unidos pela hegemonia mundial, pela supremacia, para ser a maior economia do mundo e talvez a maior potência militar. Esta é uma ideia que
enfim, do ponto de vista estratégico, dividir o mundo entre democracias e autoritarismo é uma receita para uma nova Guerra Fria. Esta guerra é uma guerra contra a independência da Ucrânia, contra a democracia na Ucrânia, contra a paz na Europa e contra a ordem internacional. É uma guerra de agressão e de conquista que desrespeita princípios fundamentais da sociedade internacional, como soberania nacional e integridade territorial. E aí, portanto, a Carta das Nações Unidas, mas não é simplesmente democracia contra autoritarismo. Como a Rússia é grande exportadora de petróleo, só para citar um exemplo, os Estados Unidos pediram ajuda à Arábia Saudita, que é uma ditadura, uma monarquia absolutista, em que a família real tem controle de tudo. Os Estados Unidos pediram à Arábia Saudita que aumentasse a produção de petróleo. Os Estados Unidos aceleraram as negociações com o Irã sobre o programa nuclear iraniano, com a expectativa de, chegando a um acordo, levantar as sanções contra o petróleo iraniano, que seria aumentaria a oferta de petróleo no mercado internacional no momento que a Rússia está sob sanções. Os Estados Unidos também retomaram o diálogo com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, não só por causa do petróleo, também a Venezuela tem as maiores reservas mundiais de petróleo, embora a produção tenha caído muito sob a ditadura de Maduro. Mas, a outro aspecto, a Venezuela, como aliada da Rússia, poderia oferecer seu território para a instalação de bases militares russas. E é claro que os Estados Unidos não querem isso na América Latina. Depois de... Então... A outra questão importante nessa questão entre democracia e autoritarismo é a posição da China. Os Estados Unidos têm todo o interesse que a China participe das negociações, porque a China é o país que tem maior poder de pressão sobre Putin. A China não tem interesse em participar de negociações para fazer o jogo dos Estados Unidos. Assim, em princípio, está dando mais tempo para ver se Putin consegue uma vitória militar no campo de batalha, melhora a sua posição de negociação, e também há uma aposta tanto da Rússia quanto da China que em algum momento os países que estão aplicando sanções à Rússia vão começar a sentir o impacto destas sanções. Maior inflação, escassez de energia, uma recuperação mais lenta da economia depois da pandemia, um possível aumento do desemprego e um impacto social de receber milhões de refugiados ucranianos. Quem vai sofrer o maior impacto dessas sanções é a Europa. Cerca de 11 milhões de ucranianos, um quarto da população do país, fugiram de casa. Os refugiados já são 3 milhões e 900 mil, os refugiados que saíram do país. Depois de 2 semanas, as negociações recomeçam nesta terça-feira em Istambul, na Turquia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já admite a neutralidade do país, a não nuclearização e também não entrar para a OTAN, mas não aceita a desmilitarização nem a chamada desnazificação. Admite negociar os territórios reivindicados pela Rússia, a Crimeia e as províncias de Donetsk e Lugansk, na região do Vale do Rio Don, mas em todos os casos, Zelensky diz que o acordo de paz terá de ser aprovado em plebiscito. Dificilmente os ucranianos vão querer ceder sua soberania. A decisão de não entrar para a OTAN exige uma mudança na Constituição da Ucrânia. E isso também seria submetido a plebiscito, o que certamente levaria vários meses. A Ucrânia exige garantias de segurança quando a Ucrânia, depois do fim da União Soviética, em 1994, quando a Ucrânia, o Cazaquistão e a Bielorrússia entregaram suas armas nucleares à Rússia, que ficou com todas as armas nucleares da antiga União Soviética, os Estados Unidos, a Rússia e o Reino Unido prometeram no Memorando de Budapeste que iam garantir a segurança desses países, inclusive da Ucrânia. Quando, depois da Revolução na Praça Maidan, em fevereiro de 2014, Putin disse que havia um novo Estado ucraniano, um Estado fantoche do Ocidente, e que, portanto, a Ucrânia, que havia assinado a Memorando de Budapeste, não era mais o mesmo país. Zelensky insiste em negociar diretamente com Putin, mas, ao que tudo indica, o ditador russo ainda
pensa em derrubá-lo e mudar o regime. O objetivo de Putin é dominar a Ucrânia, ou seja, ainda seria derrubar Zelensky. No momento, as tropas russas ocupam uma área de 20% do país, o que significa que controlam as estradas, mas não conseguem, e a periferia das cidades, mas não conseguem dominar a população dessas cidades. Então, se houver uma ocupação de longo prazo, com certeza a resistência ucraniana vai continuar contra-atacando. Durante o fim de semana, a Rússia anunciou uma redução do seu objetivo. A guerra passaria a se concentrar na região do Vale do Rio Don, nas províncias de Donetsk e Luhansk, mas essa ideia foi dita por um general. Como os ataques continuam em todo o país, talvez não seja exatamente esta a ideia de Vladimir Putin. A Ucrânia acusa a Rússia de querer dividir o país, mas quem falou em dividir o país foi um general. A Rússia provavelmente ocuparia as províncias de Donetsk e Lugansk e tentaria estabelecer um corredor até a península da Crimeia, que Putin anexou ilegalmente em 2014. Todo o conflito em torno da cidade de Mariupol é porque ela faria parte desse corredor terrestre ligando, ela está dentro, na verdade, da província de Donetsk, numa área que os russos ainda não controlam. A Rússia censurou uma entrevista do presidente Zelensky a jornalistas russos, diz que não pode ser transmitida, está ameaçando processar os jornalistas independentes que foram lá entrevistar o presidente da Ucrânia. A Rússia, como a ofensiva militar ficou estagnada, a Rússia disparou mais de 1.300 mísseis em pouco mais de um mês de guerra. Mariupol está à beira de uma catástrofe humanitária. Os corredores de ajuda humanitária não funcionam. Ao mesmo tempo, a resistência ucraniana anunciou que retomou o controle de Irpin, uma cidade satélite da capital Kiev. O serviço secreto britânico diz que mais de 1.000 mercenários russos do grupo Wagner, que atuam na África e em outras regiões, estariam na Ucrânia hoje. No início da guerra se dizia que esses mercenários do grupo Wagner, ou talvez comandos da Chechênia, tentariam tomar o poder e matar ou prender o presidente Vladimir Zelensky. A Anistia Internacional denuncia que o que está acontecendo na Ucrânia é uma repetição do que já aconteceu na Síria, um massacre com bombardeios aéreos e alvejando a população civil. No 34º dia de guerra, a esperança do ministro do Exterior da Ucrânia, Dmytro Kuleba, é que as negociações em Istambul, na Turquia, levem ao cessar-fogo que permita levar ajuda humanitária à população massacrada pela guerra. Se você gostou, assine meu canal no YouTube e acompanhe meu trabalho no meu blog, no Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção.